Paz do Senhor. Glória a Deus. Uma honra muito grande estar aqui com vocês. Mais um dia. Gostaria de agradecer toda a liderança, o pastor Samuel, o pastor Maxwell que fez o contato. Muito obrigado por essa oportunidade de ministrar a palavra para vocês. Você pode tomar o seu assento? Glória a Deus. Glória a Deus. Tome seu assento. Fique tranquilo agora aí. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, olha, não conversa comigo agora não. Eu gosto de você, mas agora eu preciso ouvir a voz de Deus aqui. Deus precisa falar comigo hoje aqui. Glória a Deus. Gente, meu nome é Douglas, eu sou lá de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Trabalho no Ministério Família Debaixo da Graça, do pastor Josué Gonçalves, que é o meu pai. Tenho me dedicado a essa obra, tenho me dedicado a trabalhar com as famílias, a trabalhar com a restauração de casamento. Tem sido uma bênção, tem sido muito bacana. Fazemos evento até mesmo aqui com vocês e tem sido maravilhoso. E também Deus colocou no meu coração um projeto para trabalhar com os jovens, chamado Jesus Cop. Não sei se é possível colocar o slide aí. Projeto chamado Jesus Cop. E qual que é o objetivo do projeto? Volta um pouquinho esse slide. O objetivo do projeto é incentivar os jovens e a igreja no geral a ser uma cópia de Jesus na terra. Você sabia que nós fomos chamados por Deus para sermos cópias de Jesus na terra? Em Romanos, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o sonho de Deus é ter uma família com muitos filhos e esses filhos parecidos com o seu primogênito. O sonho de Deus é ter uma família com muitos filhos parecidos com o seu primogênito. E assim, gente, a família de Deus tem crescido. Eu não sei se você tem reparado, e até mesmo na mídia eles têm falado isso, a família de Deus tem crescido. O número de cristãos, evangélicos, protestantes no nosso país tem crescido de forma assustadora. Hoje nós temos um evento aqui com milhares de pessoas. Por quê? Porque a família de Deus está crescendo. Esses dias eu estava dando aula, presta atenção aqui, ó. Eu dava aula de inglês antes. E aí veio um senhor, que era meu aluno, no intervalo, e falou assim para mim, Douglas, você é evangélico? Eu falei, sou evangélico, sou da igreja Assembleia de Deus, tal. E aí ele falou para mim assim, você sabia que eu estava lendo uma reportagem que os evangélicos é o povo que mais cresce financeiramente no Brasil? Eu falei, poxa, que bacana, não sabia. Aí ele falou para mim assim, aí eu virei evangélico. Eu falei, meu, uma reportagem na revista está convertendo o pessoal. Esses dias eu estava numa igreja que tinha 2 cultos, e aí eu ia ministrar nos 2 cultos. E aí, ministrei no primeiro culto, aí chegou no intervalo. No intervalo, um rapaz me procurou. Falou, Douglas, eu preciso de um conselho, preciso de uma ajuda aí. Eu falei, pode falar. Aí ele falou assim, então, é porque eu estou saindo com uma moça. Aí eu falei, opa, né, menos pior, né? Tá saindo com uma moça, já é mais fácil, não é aquele problema. Aí eu falei, mas o que tem, né? Saindo com uma moça, legal. Ele falou assim, mas ela é casada. Eu falei, mas meu filho, que conselho que eu posso te dar? Ele falou, pastor, eu sei, eu estou conversando com ela. A gente falou, a gente não pode ficar assim diante de Deus. Você precisa divorciar do seu marido. Falei, meu Deus. E é um evangélico, e está dentro da igreja, não entendeu nada.
a família de Deus está crescendo, mas a pergunta é: esse monte de gente se parece com o primogênito? Nós nos parecemos com Jesus, porque o objetivo de tudo isso daqui é refletir Jesus. A família de Deus está crescendo, gente, mas somente aqueles que são cópias de Cristo vão mudar o nosso país. Não são os evangélicos que vão mudar o nosso país, são aqueles que ousam se parecer com Jesus. E aí nós criamos esse projeto, começamos a trabalhar na internet, e tem sido muito legal. Então você pode acessar o site jesuscop.com, tem lá o Facebook, tem o Twitter, o Instagram, até eu tinha colocado aí, pode passar para mim? Coloquei passo a passo, como é que você segue a gente no Instagram lá, pode passar. Você escreve lá, Jesuscop, Jesus_Cop, você pode seguir a gente, pode passar? Pode passar? Pode passar. Gente, essa é minha esposa, Valéria. Eu tenho 26 anos, sou casado há 6 anos com a Valéria. E do nosso relacionamento nasceu a Luísa, pode passar. Primeiro está o Davi aí, né? Nasceu o Davi tem 1 ano e meio de idade. E antes dele nasceu a Luísa, pode passar? A Luísa tem 3 anos. Essa é a minha família e tem sido uma bênção trabalhar para Deus junto com eles. Obrigado, pode tirar esse slide aí. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. A colheita. Nós cantamos aqui, o tempo da colheita chegou. Isso é real. Hoje é tempo de colher. Mas a pergunta é, colher o quê? E a resposta é muito simples, colher o que você plantou ontem. O tempo da colheita pode ser um tempo muito feliz e pode ser um tempo muito trágico. O tempo da colheita chegou, mas a pergunta é, a sua colheita é boa ou a sua colheita é amarga? Eu gostaria de ver com vocês aqui, em alguns minutos, sobre o homem de maior sucesso que já pisou na terra, Jesus. Este foi o homem que teve a melhor colheita da terra. Você faz parte da colheita dele. Esse homem tem colhido milhões e milhões de pessoas. E a pergunta é, o que ele semeou? Como é que foi a semeadura de Jesus? Você tem que entender que tudo que a gente faz é uma semeadura. Tudo. Tudo que nós fazemos, você vir até aqui nessa noite, é uma semente na sua vida. Você participar de um coral é uma semente na sua vida. Se você não tivesse vindo e ido em algum outro lugar, é uma semente. Você assistir televisão é uma semente. Você ouvir uma música é uma semente. Tudo é semeadura. Então o nosso estilo de vida vai determinar o que nós vamos colher amanhã. E qual era o estilo de vida de Jesus? Como é que era o estilo de vida desse homem, do homem de maior sucesso que já pisou na terra? E eu gostaria de ver com vocês, Mateus capítulo 14. Você vai acompanhando aí, eu vou narrando os fatos para você. Mateus capítulo 14 começa com Jesus recebendo uma notícia terrível. João Batista, o seu primo, havia sido decapitado. Havia sido morto, assassinado, pelo bel prazer de uma mulher que tinha raiva dele porque ele pregava a verdade. E aí, Jesus recebe essa notícia, olha, o seu primo, e não era qualquer um, foi o último profeta antes da vinda do Messias.
A Bíblia descrevia João Batista como a voz que clamava do deserto, anunciando o caminho do Salvador. Este último profeta, provavelmente amigo de Jesus, morreu. Perdeu a cabeça. A cabeça dele foi levada numa bandeja no meio de uma festa. O lado humano de Jesus fica abalado com aquela notícia, triste com aquilo. E ele chama os discípulos para ir para o outro lado, para ir para um lugar mais calmo, para ficar sozinho, para falar com Deus. E eles entram num barco e começam a atravessar o mar da Galileia. Só que a multidão ficou sabendo que eles estavam atravessando para o outro lado, e a Bíblia diz que a multidão segue eles pela margem. E eles fazem a volta ali no mar da Galileia, e quando Jesus chega do outro lado, havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, esperando por ele. Jesus estava abalado com a notícia, Jesus estava chateado com aquela notícia da morte do primo dele. Imagina você chateado, triste, imagina você receber uma notícia tão trágica, e você quer ficar sozinho, e de repente, aparece 5.000 pessoas, ou mais, na sua frente, pedindo ajuda. O que você faz? Só que o estilo de vida de Jesus era o seguinte: o problema do outro é sempre maior do que o meu problema. O que o outro está passando é sempre mais terrível do que eu estou passando. E a Bíblia diz que Jesus teve compaixão deles, parou ali, curou todos os enfermos e pregou para eles. E pregou por tanto tempo que eles ficaram com fome. E a multidão estava com fome. Você imagina aquelas, talvez 10.000 pessoas com fome. E aí ele chama os discípulos e fala: vamos ter que dar comida para eles. Os discípulos entram em desespero. Como é que nós vamos alimentar essa multidão? Nem se a gente tivesse milhares aqui de reais, não ia dar para alimentá-los. Como é que a gente vai buscar comida para todo mundo? Como é que a gente vai fazer? E aí Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa aí? Eles falam: é até bobeira falar, mas tem um menino aqui que ofertou 5 pães e 2 peixes. Alguém tinha preparado uma marmita. Sabe o que eu aprendi aqui? Vou fazer um parênteses. Algo que o meu discipulador me ensinou. Ele falou assim: Douglas, sabe qual deve ser a nossa preocupação? Aprenda isso. Sabe qual deve ser a sua maior preocupação? Preparar a sua marmita antes de sair de casa. Deus não nos chamou para preparar comida para 5.000 pessoas. Isso é impossível. Se você está tentando fazer isso, você vai morrer. Deus nos chamou para preparar a nossa marmita. Por isso, acorde 1 hora mais cedo, senta num lugar tranquilo, abre a palavra de Deus e só prepara a sua marmita. E um dia, Deus vai pegar a sua marmita e alimentar 5.000 pessoas com ela. O que eu estou falando para vocês hoje aqui é apenas a minha marmita. E aquele menino leva a marmita dele, entrega para Jesus, Jesus agradece e começa a distribuir. Eu imagino que os discípulos cortavam o pão e davam para alguém, e quando eles olhavam o pão estava inteiro de novo. E eles cortavam o pão e davam para alguém, e quando eles olhavam o pão estava inteiro de novo. E só sei que 5.000 homens e as mulheres e as crianças comeram, se saciaram, e ainda sobrou 12 cestos, um para cada discípulo voltar. Jesus despede a multidão e fala para os discípulos: podem atravessar para o outro lado. E aí Jesus vai orar. Depois de toda essa maratona, Jesus vai orar. Ele fica a madrugada inteira na presença do Senhor, porque quando Jesus tinha um problema, quando Jesus tinha uma angústia, sabe para onde ele ia? Para os pés do Pai dele, para a presença do Pai dele, que é para onde nós devemos ir. E ele passa a madrugada orando, e aí ele vai até a margem do mar da Galileia, mas ele se lembra que os discípulos foram embora e ele não tinha um barco. Ah, não tem problema, ele levanta a saia e vai andando sobre as águas. Ele vai caminhando sobre as águas, e os discípulos já estavam lá no meio, e eles estavam aterrorizados, porque estava uma tempestade, as ondas, tal. E aí eles ficam mais assustados ainda quando vê um homem vindo na direção deles.
A Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados com aquela imagem, achando que era um fantasma, mas aí Jesus fala: não temas, sou eu. E eles reconhecem a voz do mestre, mas tinha um lá dentro que era mais ousado que os outros. E ele diz assim: se és tu, manda eu andar sobre as águas, me chama para andar sobre as águas. E Jesus fala um simples: vem. E eu sempre gosto de imaginar essa cena, gente. Você imagina o pescador Pedro colocando uma perna para fora, apoiando os pés na água e jogando todo o peso em cima da perna. Naquele momento, Pedro já não estava mais pisando na água, Pedro estava pisando na palavra de Deus. Pedro estava pisando na palavra de Jesus, que disse: vem, porque não vai afundar. E quando Jesus diz alguma coisa, pode caminhar por cima disso que ele disse, porque não vai afundar. A Bíblia diz que a palavra de Jesus é a rocha. Já não era mais água naquele momento, era rocha. É verdade que Pedro, ele olha para as ondas, ele tira os olhos de Jesus e olha para as ondas, e olha para o vento e fica desesperado, duvida e afunda. Jesus pega ele pelo braço e fala: homem de pequena fé, por que duvidastes? E aí Jesus, vendo que Pedro não tinha fé suficiente para andar sobre as águas, Jesus não abandona ele. Jesus entra no barco e vai devagarzinho com ele. Quando Jesus percebe que você não tem fé suficiente para ir rápido, ele não te abandona não. Ele entra no seu barco e vai devagarzinho com você. E aí Jesus chega do outro lado. E quando Jesus chega do outro lado, ele encontra uma multidão em Genezaré. E ele cura aquela multidão e prega para eles. Depois, na sequência, Jesus se encontra com fariseus e escribas. E Jesus não suportava aquilo, aquela hipocrisia, fingir uma santidade, sabe? Mostrar para os outros que está tudo certo, quando aqui dentro não está. Jesus não suportava aquela hipocrisia, aquele teatro. E Jesus falava muitas coisas para eles, Jesus confrontava eles, dizia: não é o que sai da boca, não é o que entra na boca que contamina o mas o que sai da boca. E Jesus confronta os fariseus. Depois Jesus, na sequência, Jesus liberta a filha de uma mulher cananeia, a caminho de Tiro e Sidom. Ele está caminhando com a multidão, de repente vem uma mulher e começa a clamar, e Jesus fala: mas como é que eu vou tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos? Ah, gente, se eu conheço umas mulheres aqui, se Jesus chamasse ela de cachorrinha, processava Jesus. Mas essa mulher passa por cima disso e fala: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Sabe o que essa mulher estava dizendo? Jesus, eu já fui para todos os manjares que os homens podiam me oferecer e não me saciaram. A minha esperança é que as suas migalhas saciem a minha fome. Porque as migalhas de Deus valem muito mais de qualquer manjar que os homens possam nos oferecer. Jesus fala: eu nunca vi fé tamanha, eu nunca vi uma fé em Israel como dessa mulher. Vai, a sua filha está liberta. E a filha dela foi liberta, a filha dela estava endemoniada. E aí Jesus volta para o mar da Galileia, e lá ele encontra uma outra multidão, e ele cura a multidão, e ele multiplica pães de novo. Depois Jesus se encontra com fariseus novamente, ele confronta os fariseus. Gente, isso aqui é só o capítulo 14 e 15. Eu falei tudo isso para dizer apenas uma coisa para vocês hoje aqui. Jesus era Jesus 24 horas por dia. Jesus, ele era Jesus 7 dias na semana dele. Jesus era Jesus 30 dias no mês dele. Jesus não tirava folga de ser Jesus. Jesus não parava de semear como Jesus. Não tinha um horário do dia de Jesus que ele tirava uma folga. Não, agora eu vou dar uma relaxada, não sou mais Jesus nesse horário. Não tinha um dia que alguém enfermo chegava para ele, falava: Jesus me cura, e ele dizia: não, terça é meu dia de folga, eu não curo de terça. Gente, quando é que nós vamos ser cristãos? Que quer dizer pequeno Cristo. Quando é que nós vamos ser cristãos?
servos do Senhor 24 horas por dia, 7 dias na nossa semana, 30 dias no nosso mês, em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos tirar folga de ser cristãos. Não tem um dia da semana que não é dia de ser cristão. Não tem uma área da nossa vida que não é uma área de ser cristão. Gente, essa ideia de vida espiritual e vida secular não existe. A Bíblia vai dizer o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Comida é espiritual, bebida é espiritual, e todas as outras coisas que você possa fazer é espiritual. A forma que você lida com o seu dinheiro é espiritual. A forma que você trabalha é espiritual. A forma que você lida com seus líderes e com seus subordinados é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo é uma semeadura. Jesus não tirava folga de ser Jesus. Sabe o que acontece, gente? Estamos num culto como esse, e aí a gente fala: tem alguém enfermo? E aí levanta a mão um pessoal: estou com dor de cabeça, estou com dor nas costas. E aí vem aqui para frente, a gente ora e Deus cura várias pessoas, e é maravilhoso. E aí você vai para sua casa, e aí você vai trabalhar na segunda-feira. Aí segunda-feira chega uma senhora, chega alguém para você no serviço: ai, que dor de cabeça. O que você faz? Eu tenho uma Neosaldina aqui. Poxa, estou com cólica. Olha, eu sei um remédio para cólica que o meu ginecologista me ensinou. Por quê? Porque aqui é lugar da gente orar pelos enfermos e no seu serviço não. A gente tira folga de ser cristão. A gente tira folga de ser cheio do Espírito Santo. Eu vim dizer para você o seguinte: Jesus não tirava folga de ser Jesus. Sabe, gente? Sabe como eu tenho visto a juventude por onde eu tenho passado? Mais ou menos assim, olha. Você pode ver um tripé, um pedestal para mim, fazendo um favor? Para eu colocar o microfone? Eu tenho visto a juventude mais ou menos assim, olha. Eu gosto muito de achocolatado, uma coisa que eu gosto muito, tomo todo dia. E eu gosto muito também de suco. Eu não gosto de refrigerante, não tomo refrigerante, eu gosto muito de suco. Também tomo bastante suco. Como é que eu tenho visto hoje a juventude? Mais ou menos assim, olha. Eles amam Jesus. Gostei da sua barba. Foi pra mim. O que acontece? Por onde eu tenho passado, eu percebo o seguinte: eles amam Jesus, mas também tem uma quedinha pelo mundo. Ele ama louvar o Senhor, cantar na igreja, faz parte do coral. Mas quando dá uma brechinha, ele dá uma olhadinha em pornografia. Ele quer um relacionamento profundo com o Senhor. Ele até busca, ele vai numa vigília ou outra. Mas ele também quer, ela também quer um relacionamento com aquele menino na escola lá que não tem nada a ver, sabe? E o que começa a acontecer? Começa a acontecer algo muito nojento. Esses jovens começam a colocar a sujeira do mundo e a misturá-la com a santidade de Deus. E aí, eles tomam isso. É nojento, né? Mas aí, você entende o que Jesus está dizendo em Apocalipse capítulo 3? Porque não és frio,
nem quente, tenho vontade de vomitar você da minha boca. Sabe que sempre me intrigou essa passagem, porque ele fala assim, ó, melhor que fosse frio. E eu sempre pensava, poxa, mas é melhor que o cara fosse frio, não fosse da igreja, não conhecesse Jesus, do que o morno. E aí eu entendi um dia, sabe por quê? Porque o morno, ele mancha a reputação de Jesus Cristo. Porque todo mundo olha para isso daqui, na sua escola, e fala, ah, isso é ser crente? Não, obrigado, eu não quero. Porque as pessoas sabem que você é da Assembleia de Deus, e olham para você e falam, mas a Assembleia de Deus fica com todo mundo assim? Então não, obrigado. Era melhor que você dissesse que não vai em lugar nenhum. Era melhor que você dissesse, não, eu não sou crente, a minha mãe é, eu estou ainda pensando, porque o dia que eu for crente, eu vou ser quente. Assim você não manchava a reputação do Evangelho. Era melhor que fosse frio ou quente, mas porque és morno, tenho vontade de te vomitar da minha boca. Para de negociar, gente. Para de beber em duas fontes. Para de amar dois senhores, é impossível. Para de barganhar com Deus. Sabe que um tempo atrás, eu fui para Israel, eles fizeram uma caravana lá, tal, eu fui ajudar, fui tirar foto, filmar. E aí, a gente chegou em Jerusalém, tem um passeio muito legal, que é aquela mercado árabe, no mercado árabe, né, aquela rua, né, uma ladeira assim, tem umas 500 lojinhas dos árabes. E é muito bacana, por quê? Porque o negócio é barganhar. Tem que barganhar lá, né? O negócio é conseguir abaixar o preço das coisas. Aí o que você faz? Você entra na loja do árabe e você pega lá. Poxa, quanto é que está essa garrafinha aqui? Porque tem uma coisa peculiar em loja de árabe. Nada tem preço. Não existe etiqueta de preço. Nada vai estar com uma etiquetinha lá. Então você entra e fala, quanto é que custa essa garrafa aqui? Aí o árabe vai olhar para você, olhar para o seu relógio, olhar para a marca do seu tênis. Se ele perceber que você é brasileiro, ele baixa o preço. Porque ele sabe que a gente ganha em reais. Se ele percebe que é um americano, ele já joga o preço lá em cima. Então ele fala lá, ó, essa garrafinha é $100. Aí você fala, imagina, que isso, imagina. Eu fui na outra ali, ó, acabei de vir numa lojinha, garrafinha igualzinha, era $20. Aí o árabe fica louco, não, imagina, aquela garrafinha é da China, essa aqui é a minha família que faz. Jesus bebeu nessa garrafinha aqui. Tem a saliva dele aqui, ó. Você fala, não, e aí o segredo é sair da loja. O segredo é sair da loja. Então, você fala, não quero, coloca lá e sai da loja. Quando você dá uns 3 passos lá fora, o árabe corre atrás de você. Não, vem aqui, pega você pelo braço, leva de volta para dentro da loja e fala, quanto você quer pagar? Fala quanto você quer pagar, tal. Aí você fala, não, $20. Aí ele fala, não, 50, não, 40, 30. E se você insistir, você leva pelo preço que você quer. Tem gente que acha que pode fazer isso com Deus. Tem gente que acha que pode barganhar com Deus. Tem gente que entra na loja de Deus e fala, Deus, quanto é que custa para ser usado por Ti? Quanto é que custa para ter a vida eterna? E na loja de Deus as coisas têm preço. Vai ter uma etiquetinha escrito assim, olha, tudo. Custa tudo. E aí tem pessoas falando assim, Deus, tudo, imagina tudo. Eu fui ali na outra religião, se eu for batizado quando criança já está valendo. Na outra ali, se eu der o dízimo e de domingo já está tudo certo, o Senhor quer tudo. Não, o Senhor está exagerando, não. E aí Jesus é obrigado a falar, meu filho, aquela religião lá é da China. Essa daqui foi a minha família que fez. Fui eu que criei, foi meu filho que morreu por ela, foi meu Espírito Santo que a divulga. Custa tudo. Eu vim dizer para você o seguinte: Jesus Cristo não está em promoção.
o sangue dele continua custando tudo. Deus entregou tudo por nós. O mínimo que nós podemos pagar é tudo. Quanto custa para ser usado por ti? Em Marcos capítulo 10, um jovem corre para Jesus, se prostra aos pés de Jesus e fala: bom mestre, que eu preciso para ele dar a vida eterna. Aí Jesus fala: por que me chamas bom? Só tem um que é bom, que é Deus. E aí ele fala assim: olha, obedece os mandamentos. E o jovem fala: quais? Jesus começa a listar para ele: honra teu pai e tua mãe, não cobiça a mulher do próximo. Ele para Jesus no meio e fala: todos esses mandamentos tenho observado desde a minha juventude. E aí Jesus fala assim, a Bíblia diz que Jesus, fitando ele, o amou e disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás o tesouro no céu, depois vem e me segue. E esse jovem tentou usar a técnica que a gente usa com o árabe, tentou sair da loja triste. Mas acontece que Jesus não corre atrás de ninguém. Acontece que Jesus não vai baixar o preço. Acontece que Jesus não vai fazer uma promoção para você. Continua custando tudo. Será que tem pessoas aqui dispostas a dar tudo? Gente, há 2000 anos atrás, 11 homens decidiram entregar tudo. 11 homens decidiram abandonar tudo e entregar tudo para Jesus. E esses caras mudaram o mundo de ponta cabeça. Esses caras viraram o mundo de ponta cabeça. Hoje, em Belém do Pará, tem 4.000 pessoas reunidas adorando ao nome de Jesus, porque alguns homens decidiram entregar tudo nas mãos de Deus. Decidiram parar de barganhar e se entregar por completo. Eu creio que se um aqui hoje, que se uma moça aqui hoje tiver a coragem de entregar tudo, a gente vira Belém do Pará de ponta cabeça. A gente vira uma escola de ponta cabeça. A gente vira uma faculdade de ponta cabeça. A gente vira uma rua de ponta cabeça. O mundo é conhecido como antes e depois de Cristo. Porque um grupo entregou tudo. Sabe, gente? Quando você pensa num grupo radical, o que é que vem na sua cabeça? Quando você pensa num grupo radical, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é muçulmano. Eu não sou muçulmano, fica tranquilo. Vem muçulmano, por quê? Porque eles entram no avião, eles sabotam um avião e eles se suicidam para matar infiéis. Por que que eles fazem isso? Porque no livro que eles chamam de sagrado, manda eles fazerem isso. Aquelas mulheres todas cobertas, só com os olhos de fora, usando aquele mesmo modelito a vida inteira. Ninguém nunca viu elas a não ser o marido. Todo mundo só conhece os olhos dela. E você vê aquilo e fala: meu Deus, o que é isso? Por que ela está fazendo isso? Ela está vivendo o que o livro que eles chamam de sagrado manda eles fazerem. Quando você pensa num grupo radical, me vem os judeus ortodoxos. São os judeus mais conservadores. Eles estão há 300 anos andando de preto, porque eles dizem que eles estão em luto por causa do templo, e eles só vão parar de usar preto quando o templo for reconstruído. No sábado, gente, em Israel, nada funciona. Você vai no caixa eletrônico, está desligado o caixa eletrônico. Você vai no hotel, tem um elevador para os judeus, que fica parando de andar em andar, porque eles não apertam o botão do elevador no sábado. Fala: meu Deus, o que é isso? Por que disso? Porque o livro que eles chamam de sagrado manda eles fazerem isso. Porque o livro que eles chamam de a verdade manda eles fazerem isso. Quando é que a gente vai começar a viver o livro que nós chamamos de sagrado?
Quando é que nós vamos começar a viver e ser conhecidos como os radicais? Quando é que, quando pensarem num grupo radical, nós vamos estar na mente das pessoas? O nosso livro só fala uma coisa, gente. Ele só fala: ama o teu próximo como a ti mesmo, ama o teu próximo como a ti mesmo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, como é que se resume a lei? Ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Por que a gente não ama? Por que a gente não faz o que está falando aqui, gente? Por que eu vou lá e compro uma camiseta de R$100 para mim, e quando meu irmão está precisando, eu compro uma de 30 para ele? Só que a palavra de Deus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma camiseta de R$100 para ele. Então nós não deveríamos comprar uma camiseta de R$100 para nós. Tínhamos que comprar uma de 50, para sobrar 50, para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Gente, enquanto a gente fizer o que o mundo faz, não vai adiantar. Gente, o Bill Gates ama. Gente, tem espírita que ama. Tem vários maçons que amam. Agora, amar o próximo como a ti mesmo é apenas para os cheios do Espírito Santo do Senhor. Esses dias eu vi um pastor contando que na igreja dele tinha um senhor com problema renal, falência renal. E aí ele precisava fazer hemodiálise, precisava trocar todo o sangue. É um processo demorado de umas 3 horas. E esse senhor não tinha família na igreja. E aí o pastor convocou quem é que poderia levar o senhor. Vamos fazer um rodízio. E aí um rapaz se voluntariou: olha, eu estou livre tal dia da semana, eu posso levar. E aí ele começou a levar o senhor para fazer hemodiálise. No primeiro dia, ele pegou o senhor na casa dele, não conhecia, era uma igreja de 4.000 membros, as pessoas não se conheciam. Pegou o rapaz, o senhor na casa dele e levou para o hospital. E estava lá fazendo hemodiálise e começou a conversar: e aí? E não tem cura isso daí? Ele falou: não, a única solução é transplante. Mas eu sou um senhor, não tenho família, então eu fico lá embaixo na fila. E é difícil aparecer. E aí o rapaz olhou assim no saquinho e viu o tipo sanguíneo dele. E falou assim: mas é o mesmo tipo sanguíneo do meu, será que eu não posso doar um rim para o senhor? Aí ele falou: eu não sei como é que funciona direitinho. Aí os enfermeiros falaram: você tem que fazer um teste. Ele falou: vamos lá fazer o teste. E aí ele fez o teste. Passado uma semana saiu o resultado. Ele era compatível. Aquele rapaz agenda a cirurgia para doar um rim para aquele senhor. Sabe o que aconteceu, gente? A igreja começou a criticá-lo. As pessoas da igreja, da comunidade que ele participava, começou a falar: você é um irresponsável, você tem esposa, você tem filho pequeno, como é que você vai se submeter a uma cirurgia, correr risco? Como é que você vai dar um rim para um senhor? Ele não tem família, ele já é um senhor, como é que você vai fazer isso? Isso é irresponsabilidade. Da onde você tirou isso? Ele falou assim: não, mas é que eu estava lendo a Bíblia, e a Bíblia diz assim: olha, se você tiver 2 capas e o seu irmão nenhuma, dá uma para ele. Quando é que nós vamos chocar o mundo com esse amor? Quando é que as pessoas vão ficar boquiaberta e dizer: vocês são loucos? Não porque a gente explode nada, não porque a gente não faz nada de sábado, mas porque a gente ama violentamente um ao outro. A Bíblia diz que ali em Atos, na igreja primitiva, não havia necessitados entre eles, porque eles repartiam tudo o que tinham. Eles estavam preocupados com o reino de Deus, não com o próprio reino. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, gente, que a Nike lançou um slogan há um tempo que rodou o mundo inteiro e continua rodando. Ele dizia assim, ó: just do it. Just do it. Que quer dizer: apenas faça. Apenas faça, gente. A Nike estava dizendo para todo mundo: para de pensar,
para de enrolar, para de ponderar e faz. Será que essa não deveria ser a nossa atitude em relação à palavra de Deus? Just do it. Simplesmente faça. Chega na sua casa, abre lá em Mateus, abre lá em João, começa a ler, e o que falar, simplesmente faça. Simplesmente faça. Eu estava fazendo um devocional, e aí eu cheguei lá, estava lá em Mateus capítulo 6, e aí a Bíblia dizia assim, ó: não ajunteis para vós tesouro na terra, mas ajunteis para vós tesouro no céu. Eu falei, Val, minha esposa, né, Val, vem aqui. Olha o que está falando aqui. É um mandamento isso aqui, Val. Isso aqui é uma ordem de Jesus Cristo, aquele que sabe muito mais do que eu sei. E ele está dizendo assim, ó: não junta tesouro na terra. Eu cheguei para a Val e a gente fez um combinado de vida. Eu tenho 6 anos de casado, gente. E eu fiz um combinado para o resto da minha vida. Val, a gente vai ter uma casa, se Deus nos permitir. A gente não vai ter mais de uma casa. Val, a gente vai ter o carro suficiente para a gente andar, Val. Não, a gente não vai ter mais do que isso. A gente vai ter roupa suficiente para a gente nos vestir, Val. A gente não vai ter mais do que isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus manda. Apenas faça. Simplesmente faça, gente. Just do it. Vamos parar de enrolar. Vamos ver o que a palavra de Deus realmente se importa. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ela fala assim, sabe qual é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago vai dizer, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Se nós, igreja, estivéssemos vivendo isso daqui, não teria um órfão na cidade. As pessoas estariam aqui brigando lá na justiça para conseguir adotar uma criança, porque eles querem fazer a verdadeira religião. Quando é que foi a última vez que você se preocupou com um órfão? E quando é que foi a última vez que você se preocupou com uma viúva? A Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Nós brigaríamos, não, eu vou ser o voluntário no asilo, não, vai ser eu, não, hoje sou eu. Os asilos iam falar assim, ó: para de mandar doação, para de mandar doação, não tem mais onde estocar a igreja. Vamos fazer, gente. Vamos fazer o que está falando aqui. Vamos ler e fazer. Sabe como eu vejo a gente hoje? A Luísa hoje tem 3 anos de idade, a minha filha. Às vezes eu entro no quarto dela e está tudo bagunçado, né? Os brinquedos, tudo jogado. Aí eu chamo a Luísa e falo assim: Luísa, vai arrumar o seu quarto. E aí a Luísa, vamos imaginar, a Luísa sai, entra lá no quarto, fica um tempo lá dentro. Depois ela volta e fala assim: pai, decorei o que o Senhor falou para mim. Luísa, vai arrumar o seu quarto. Falo, parabéns, Luísa. Que memória boa, decorou o que eu falei? Decorei, pai. Aí eu pergunto assim para a Luísa: mas e aí, filha? Você arrumou? Não, pai, não deu tempo, estava decorando. Não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, Luísa, vai arrumar seu quarto. E aí a Luísa vai. Passa umas horas, a Luísa volta, fala: pai, o senhor não vai acreditar o que eu fiz, pai. O senhor não vai acreditar, o senhor vai ficar maluco com o que eu fiz agora, pai. Compus uma música com o que o senhor falou para mim. Falo: sério, Luísa? É. Olha só. Vai arrumar o seu quarto. É uma coreografia. Eu arrumo o meu quarto, arrumo o meu quarto, arrumo. Falo: Luísa, que lindo, uma música com que eu te falei, Luísa. Que lindo, mas Você arrumou o seu quarto? Não, pai, estava ensaiando. Estava criando a coreografia. Não deu tempo ainda, mas pai, calma. Luísa vai para a escola. Ela volta e fala: pai, você não vai acreditar. Reuni os amigos no intervalo, pai. Fiz uma célula. E convenci todo mundo de arrumar o quarto, pai.
Foi uma choradeira, eu vou arrumar meu quarto. Cada um foi discutindo formas de arrumar o quarto, tal. Foi maravilhoso, pai, foi lindo. Filha, que lindo. Você está convencendo outros, filha, mas... Você arrumou o seu quarto? Tem gente que sabe, vai arrumar o seu quarto em grego. Tem gente que sabe a versão de Armínio e a versão de Calvino, de vai arrumar o seu quarto. Mas a pergunta de Deus hoje aqui é: você arrumou o seu quarto? Se coloque de pé no seu lugar comigo. Gente, cantar é maravilhoso. Decorar é essencial na vida cristã. Coreografia foi a coisa mais linda do mundo. Fazer célula é muito bom. Saber o grego é maravilhoso, mas sem obediência, ninguém agradará a Deus. Ninguém. Que esse não seja mais um congresso, onde você pega várias informações e não faz nada com ela. Que essa não seja uma noite perdida na sua vida, mas que você pegue o que você aprendeu aqui hoje e simplesmente faça. A minha oração é que você chegue na sua casa, comece a reler a palavra de Deus e veja tudo o que você não está fazendo. Simplesmente faça. O dia que nós formos conhecidos como os radicais da palavra de Deus, nós vamos virar todas as cidades que nós chegarmos de ponta cabeça. Feche seus olhos. Sabe que a última palavra, a última frase de Maria na Bíblia, para mim foi a maior frase que ela já falou. Ela estava num casamento. Ela estava num casamento junto com Jesus, e aí, de repente, ela percebeu que acabou o vinho do casamento. Ela chega para Jesus e fala: Jesus, acabou o vinho, vai acabar a festa. Jesus disse: mulher, o que eu tenho contigo não é chegar a minha hora. Maria chama os servos e fala a última frase dela na Bíblia. E para mim é a frase mais importante que ela disse. Ela chama aqueles servos e diz assim: ó, façam tudo que Ele mandar. 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 Mas não faz sentido. Façam tudo que Ele mandar. Mas eu vou perder amigos. Faça tudo que Ele mandar. Mas eu vou perder o emprego. Faça tudo que Ele mandar. Tudo. Levantar as minhas mãos e orar. Senhor, nós clamamos a Ti, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos viver a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, não nos deixe nos preocupar com aquilo que não importa para o Senhor, mas que a gente gaste a nossa vida com aquilo que o Senhor dá valor, Deus. Ó Pai, nós queremos fazer tudo, Senhor. Pai, nosso desejo é fazer tudo, Pai. Renova a nossa vida aqui nessa noite, Senhor. Renova a nossa vida, Pai. Nós queremos ser igual ao Teu Filho, Senhor. Nós queremos ser igual a Jesus, Senhor. Nós queremos não tirar folga, Pai, de ser Teus filhos, Senhor. Ó Pai, usa essa juventude, Deus. Usa essa juventude para impactar Belém do Pará, Senhor. Como o Senhor já iniciou essa obra, continua, Senhor. Continua, Senhor. Continua, Senhor. Ó Pai, que esses jovens não se entreguem pela metade, Pai. Que eles não se entreguem em partes, Pai. Que Ele não faça essa mistura nojenta entre o mundo e o Senhor, Deus.
mas que eles se entreguem por inteiro, Senhor. Que eles se entreguem totalmente a Ti, Senhor. Que eles não deixem nada de fora da Tua presença, Pai. Deus, eu clamo a Ti, levanta uma geração obediente à Tua palavra, Senhor. Uma geração que o prazer dela está na lei do Senhor, e nela eles meditam dia e noite, Senhor. Levanta uma geração apaixonada pela Tua palavra, e que não simplesmente lê, mas vive a Tua palavra. Transforma a Tua palavra em carne, transforma a Tua palavra em vida, Senhor. Oh, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Começa uma grande obra na nossa vida a partir dessa noite, Senhor. Que a colheita, Pai, que a colheita, Senhor, seja no céu, Pai. Que a colheita seja muitas almas entrando no Teu reino, Senhor. Que a colheita seja muitas pessoas impactadas pelas nossas vidas, Senhor. Que a colheita seja o inferno sendo saqueado, Senhor. Que a colheita seja a diminuição da população do inferno, Pai, e o aumento da população do Teu reino, Senhor. Nós não queremos colher aqui, Pai, nós queremos colher no Teu reino, Senhor. Nós queremos colher na eternidade, Pai. Usa-nos, Deus, usa-nos, Deus, usa-nos, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Envia a nós, Deus. Queria saber se tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar totalmente a sua vida ao Senhor Jesus. Douglas, eu já fiz isso, mas hoje é totalmente. Hoje é tudo. Será que tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar tudo nas mãos de Deus? Tem uns corajosos assim, saia do seu lugar, vem aqui na frente, como um passo de fé, como um passo de fé. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, se você gostaria de entregar toda a sua vida nas mãos de Deus. Eu não sou digno do seu perdão. Ei, para de pensar no que os outros vão pensar. Sai do teu lugar, entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega tudo nas mãos de Deus. Faz um propósito com Ele. Com amor. Não é um convite para muitos, é um convite para poucos. Só venha se essa sua decisão for real. Eu não sou digno. Cara, entrega tudo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, eu adorarei. Se você puder ajoelhar, ajoelhe. Shuribacaralabashai, shuricanterelamanai. Me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Só que é uma decisão muito verdadeira. Não brinque mais com Deus. Não brinque mais com o Senhor. Em nenhum momento eu quis emocionar vocês. Só que é uma decisão muito real. Ele quer tomar toda a sua vida. Ele não quer você quando você tiver 50 anos. Quando você tiver 60 anos, Ele quer começar uma obra hoje na sua vida. Os teus caminhos,
Você teria coragem de dizer: Senhor, me envia para onde o Senhor quiser. Te darei, Senhor, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Pai, eu abro mão dos meus sonhos nessa noite para viver os teus sonhos, Senhor. Pai, eu abro mão de carreira, eu abro mão de ministério, eu abro mão de faculdade, eu abro mão do que for necessário de relacionamento, porque eu quero viver a tua vontade, Senhor. Isso me leva mais perto. Faz a minha vida de ter ti. sentido, Senhor. Faz a minha vida ter algum sentido, Senhor. Não me deixe jogar fora a minha vida, Deus. Eu só tenho essa vida. De cada esquina, Não vale a em pena cima de viver para cada você mesmo. montanha. Eu não procuro por coroas pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Diga pro Senhor. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei. Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai, que nessa noite decidiram entregar a vida para Ti, Senhor. Tem pessoas aqui que já vieram à frente, Senhor, mas dessa vez é real, Senhor. Colhe essas lágrimas, Senhor. Marca esse dia na vida deles, Pai, quando eles entrarem no Teu reino, Pai, que eles se lembrem do dia 12 de setembro de 2014, Senhor. O dia que uma revolução começou dentro deles, Pai. Senhor, usa a vida deles. Senhor, que eles sejam os grandes guerreiros do Teu reino, Deus. Aqueles que não se apegam a nada nesse lugar, Pai, mas buscam o Teu reino em primeiro lugar, Deus. Pai, eu quero clamar a Ti. Espírito Santo, se derrama de forma sobrenatural sobre esses jovens. Que eles sejam cheios do Espírito Santo, Senhor. Que eles sejam jovens santos, Pai, que vivem em santidade. Que eles sejam os profetas do Senhor dessa geração. Que eles comecem desde hoje a impactar todos os ambientes que eles chegarem, Senhor. Pai, muda faculdades, Deus. Muda salas de aula, Senhor. Muda escolas, muda famílias através da vida deles, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço, Deus. No nome de Jesus. Olha aqui para mim. Gente, está muito próximo o nosso encontro com Deus, cara. Está muito próximo. E cada ato nosso vivendo para nós mesmos é um ato perdido. O que nós vamos ter para apresentar para Ele, cara? Quando Ele falar, me mostra as tuas mãos, o que é que a gente vai ter para mostrar? Vamos mudar, cara. Vamos mudar nossa mentalidade, vamos viver cada sopro, cada respirar nosso, pensando o que eu posso fazer para o nome de Jesus ser maior e mais conhecido neste lugar. Como é que eu posso pegar o meu dinheiro e investir em alguma coisa que o nome de Jesus vai ser maior? Como é que eu posso usar meu tempo? Que faculdade eu faço, Senhor, para o seu nome ser maior? Porque daqui a pouco, gente, nós vamos estar face a face com Ele. E vai ser um prazer falar, Senhor, está aqui as minhas obras. Elas são de ouro.
elas são de prata, elas são de pedras preciosas. Valeu a pena. Valeu a pena. Obrigado, gente, pela oportunidade de vocês.